sejam todos bem-vindos, começando mais um programa Seara dos Médiuns. Hoje com o nosso programa todo mais florido, né? Com rostinhos novos para estar alegrando aí o nosso estudo. E nós vamos estudar o capítulo 79, Intuição. Mas antes, vamos apresentar os participantes que vão estar aqui conosco hoje. Vou começar pela Ábia, minha querida amiga, lá de Minas, né, amiga? Seja bem-vinda. Obrigada. Estou feliz demais de poder voltar, gente. Senti muita falta. A gente sentiu sua falta também. Estamos muito felizes de ter você de volta, viu? E não Obrigada. volte mais, não, senão a gente vai te capturar de novo. Gratidão, viu, por ter voltado. Seja bem-vindo, João, nosso querido diretor. Eu que agradeço, fico muito feliz, a Ábia ter voltado, nós estamos com o Sérgio, então agora já é um programa nacional, né? A Ábia é de Minas, o Sérgio de Florianópolis, e nós de Goiânia, tá bom, né? Muito bom. Estamos chique, né? É. Muito bom, obrigada, João. E seja bem-vindo, Sérgio, falando com a gente direto lá de Florianópolis. É um prazer enorme estar recebendo você no nosso time, agora para estar estudando com a gente aqui, de todos os lugares, né? Temos, graças a Deus, uma sementinha germinando. Seja bem-vindo, Sérgio. Eu que agradeço, principalmente o convite do João, né? E a confiança que vocês estão nos depositando. Espero poder realmente dar, né, aquilo que vocês esperam e que o programa necessita, né, de informações, aquilo que a gente puder participar, tá? Muito obrigado pela confiança. A gratidão é toda nossa e não existe acaso. Se você está com a gente, é porque a espiritualidade já organizou tudo para as coisas acontecerem. Então, vamos começar? Antes de começar o capítulo, a gente tem sempre um flash talk, né? Hoje eu vou começar com o João, para o João poder estar dando espaço ali para o Sérgio chegar e se acomodando, se acostumando com a gente, né, João? E aí, quem sabe, da próxima vez, o Sérgio vai estar respondendo para a gente. Então, começando o flash talk. João, o que se deve à carência de comunicação de espíritos benévolos nas reuniões mediúnicas? Bom, boa noite a todos novamente. Muito bem. Decorre da falta de sintonia do grupo mediúnico com os espíritos mais elevados. Com a espiritualidade mais elevada, ela só acompanha a sala mediúnica que tem um padrão de moralidade acima da média. O seu padrão de moralidade tem que ser um padrão bom, um padrão vibratório bom. A sala tem que estar homogênea, né? Todos os componentes da sala vibrando juntos com um único objetivo. O objetivo de servir, jamais de ser servido. Aí nós teremos o apoio total da espiritualidade que comanda a sala. Agora, quando nós estamos heterogêneos na reunião, quando a nossa vibração, a vibração do grupo, não é boa, quando a nossa moralidade ela não segue os parâmetros do Evangelho de Jesus, então você não terá comunicações com espíritos mais elevados. A sua comunicação será com espíritos do seu padrão vibratório. Independente, eu não quero dizer para você que o pronto-socorro, quando você atende espíritos de todos os padrões vibratórios. Eu estou falando daquela comunicação da mensagem, da orientação, de trabalho, do incentivo, do ânimo, você não vai receber. É isso. Muito bom, muito interessante, né? Tá aí também a necessidade de estarmos sempre nos aprimorando. Sempre nos aprimorando. Instrumento. As condições morais e a preparação do grupo é essencial. É essencial. É isso.
Muito bom, muito obrigada. E agora vamos começar, então, a nossa segunda parte, abrindo espaço para a nossa querida Ábia. O espaço é todo seu, Ábia. Vamos lá. Capítulo 79. Intuição. Reunião pública de 28/10/1960, questão número 180. Sempre que te disponhas à tarefa de servir na mediunidade, és alguém interpretando alguém, junto de alguém. Vaso em que se transporte a mensagem do amor infinito para os caminhantes da terra, deixa que a compaixão seja em tua alma o fixador do divino auxílio. Contempla os sofredores que te procuram, por mais desarvorados, na categoria de irmãos que trazem na própria dor o sinal da altura a que não puderam chegar. Diante de todos aqueles que o mundo reprova, pensa no supremo esforço que fizeram para serem bons, sem que pudessem atingir o ideal a que se propunham. Com você, Tiene. Obrigada, Ábia. E agora a gente vai lá no nosso convidado novo, lá no Sérgio, começar a nossa primeira questão do dia. Pode ser, Sérgio? Sim, vamos lá. Então vamos lá. Sérgio, explica para a gente qual deve ser a atitude do espírita diante de alguém que o ofende ou injuria. Bem, vamos nos recorrer aos conceitos básicos da doutrina espírita, né? Principalmente aquela fora da caridade não há salvação. Talvez seja um preceito que a gente tem que ter na ponta da língua, mas principalmente no conceito que a gente aprende no Livro dos Espíritos, né? Lá no Livro dos Espíritos é perguntado como Jesus compreendia a caridade. E ele coloca que é benevolência para com todos, indulgência com a falhas alheias e o perdão das ofensas. E aqui a pergunta, né, como deve ser a atitude do espírita diante de alguém que ofende ou injuria, né? Então a gente acha que precisa pensar nos dois primeiros itens, né? O primeiro, benevolência para com todos, ou seja, ter um olhar amoroso, mesmo diante daquele que está com algum problema contra você, né? Trouxe algumas palavras de injúria, trouxe algumas palavras ofensivas. Então, a primeira coisa é tentar ter um olhar amoroso. E o segundo, exercitar, né, a indulgência. O que é indulgência? É você tentar compreender a pessoa no estado que ela está. E é o que o texto nos traz, né? Você olhar para a pessoa e pensar, poxa, por que será que ela está fazendo isso, né? O que ela está passando? O que está passando na sua mente, né? Porque ninguém joga para fora aquilo que não tem, né? Então, ter compaixão dessa pessoa, porque naquele instante ela pode estar passando por problemas. Porque se está agredindo, né, aquela agressão, se ela compreendesse bem, né, como funciona o nosso processo de pensamento, de sentimento e de expressão, ela ia entender que ela está se ferindo mais do que está ferindo alguém, né? Por quê? Porque tudo que a gente lança para fora de nós passa por nós, né? Se a gente for compreender o processo como um complexo humano que somos, né? E se nós expressamos, né, que sai do nosso coração, sai da nossa mente, passa pelo nosso perispírito. Passando pelo nosso perispírito, aquilo incorpora a nós, né? Então a gente passa a ser dono daquilo que a gente gerou. Então, esse olhar amoroso que sugere o texto, né, é importantíssimo. É nós vermos essa pessoa que ela precisa de compaixão. Talvez a palavra correta usada aí por Emmanuel foi importantíssima, né? É a gente compreender realmente o que ele quis dizer, né? Nós olharmos essa pessoa e pensarmos, né? Poxa, como é que eu posso ajudá-la, né? Porque se eu reagir, eu estou ficando do mesmo tamanho da ofensa, né? E eu só vou receber essa ofensa se eu sintonizar com ela. Mas tem uma coisa que eu acho que é importante também a gente refletir. Isso eu aprendi num trabalho, né, quando a gente estava numa reunião de trabalho, e depois nunca mais esqueci, né? Até um dos colegas falou assim, bem, quando alguém fala alguma coisa que eu estou errado, né, eu analiso como se eu estivesse andando com o meu carro e alguém fala assim, seu pneu furou. O que eu faço?
quando meu pneu fura. Eu paro, dou uma olhadinha. Porque se eu continuar andando que com o meu pneu, ele vai estragar, né? E vai ficar muito mais caro. Então eu paro, dou uma olhadinha. Agora, se o pneu não furou, falou, companheiro, você enganou, tá? Estou seguindo em frente. Mas se furou, eu vou consertar. E as ofensas e as injúrias, se a gente também pode ter esse olhar. A pessoa falou com raiva, brava. Eu fico analisando, será que ela não tem razão? Será que o que ela está falando não realmente não cabe? Né? Então eu preciso pensar nisso e também reformular, porque vai ser bom para mim. Então, com o tempo nosso limitado, né, eu deixo para as complementações do João. Mas falou muito bem, Sérgio. Eu acho que o que está faltando hoje em dia é essa dica do pneu, né? A gente vê o aumento da intolerância. Se todo mundo tiver o hábito de parar e dar uma olhadinha em cada atitude que toma, em cada palavra que emana, eu acho que a gente já melhora aí no mínimo uns 30% no convívio, né, social. Muito bom, muito obrigada. João, você gostaria de fazer algum complemento à fala do Sérgio? O Sérgio foi excelente nas suas respostas, né? Com muita competência. A única coisa que eu poderia falar, que é muito difícil de acontecer conosco, porque a gente vive ainda num mundo de provas e expiações, né? Mas você diz a atitude do espírito diante de alguém que o ofende, o injuria. O que é ofensa? Ofensa é orgulho ferido, né? Então, enquanto nós ainda formos orgulhosos, nós nos sentiremos ofendidos. Então, nós temos que combater o nosso orgulho. Aquilo que o outro fala não deve chegar até nós como ofensa. Como fez Jesus. Ele é nosso modelo e guia. Não é isso? Então, quando Jesus, aqueles que o crucificaram, chicotearam, colocaram uma coroa de espinho, ele não se sentiu ofendido. Ele falou, Pai, perdoa, eles nem sabem o que estão fazendo. Né? Então, a gente tem que... Hoje, eu já me sinto menos ofendido do que antigamente. Hoje o pessoal me xinga no trânsito. Você sabe que quando você vai envelhecendo, você começa a dirigir mal, né? Começa a fazer barbeiragem no trânsito. Fazer barbeiragem no trânsito, o cara xinga. Deixa embora, deixa embora. Aquilo não me atinge mais. Nem misericórdia eu tenho, porque aquilo é a mesma coisa que não estivesse falando comigo. Não me atinge. Agora, existe ainda, né, meus calos, porque a perfeição jamais nessa encarnação, né? Mas é isso. Você combater o orgulho é uma saída. Se sentir menos ofendido por, pelo próximo. É isso. Verdade, né? Quando a gente não carrega aquele adjetivo que foi lançado, não tem necessidade de a gente se ofender, né? Vamos então voltar com a nossa querida Ábia para a nossa segunda parte do texto. É com você, Ábia. À frente dos companheiros incursos em faltas graves, medita na extrema luta que sustentaram consigo mesmos antes de se arrojarem à delinquência. E, perante os que se mergulham na corrente do vício, imagina-te à beira das armadilhas em que caíram sem perceber. Encontrando a mulher que te parece desprezível, reflete nas longas noites de aflição que atravessou, padecendo na resistência moral para não cair no infortúnio e surpreendendo o celerado que se te afigura cruel. Mentaliza o seio maternal que o acalentou, entre preces e lágrimas, supondo amamentar a boca de um anjo. Se os problemas do próximo surgem obscuros e inconfessáveis, pede a simpatia que te ajude a resolvê-los, porque, em verdade, não lhes conheces o início e nem sabes que forças da sombra se ocultam por trás dos que tombam, chegados de sofrimento.
Com você, Ed. Obrigada, André, profundo, né? Esse slide. É para a gente pensar bastante, né? E vamos então fazer a segunda pergunta para o João, que eu achei muito legal esse capítulo 79. A gente está precisando muito enxergar a vida dessa forma. João, por que o texto recomenda procurar compreender os problemas do próximo antes de emitir opiniões? O Som. microfone tá fechado? Abre para a gente, João, por favor. Porque nós precisamos compreender, entender o que está acontecendo com o próximo antes de emitir opinião. A sala mediúnica, para nós, é uma escola, porque o esclarecedor, ele tem que compreender e entender o problema do espírito que ali chega antes de emitir sua opinião pessoal. Eu retornando à pergunta anterior, que eu falei a respeito do trânsito, às vezes a pessoa passa, fecha você, correndo, igual um doido, costurando, e muitas vezes nós emitimos a opinião de que ele é um doido, irresponsável. Mas será que ele não está com a mãe sofrendo um infarto dentro do carro, a esposa, né, dando à luz, um problema sério? Então nós não podemos emitir opinião. Você parte do princípio de que você está andando na rua, você viu um carro com a porta traseira que não está bem fechada. E o idoso na parte traseira, porque o idoso sempre vai atrás, né? Primeiro ele vai na frente, depois, dirigindo, depois ele vai ao lado como passageiro e depois ele vai atrás. Mas faz parte da vida. E aí você vê aquele carro passando, existem dois tipos de opinião. Existe a opinião daquele que não compreende o problema do outro e fala, olha que cara é responsável e não sabe nem dirigir. Será que ele não está vendo que a porta de trás do carro está aberta e tem um idoso lá? E idoso normalmente não gosta de colocar o cinto? Né? Essa é uma resposta, um pensamento, uma opinião que você tem. A segunda é você segui-lo e avisar que a porta está aberta. Porque o livro dos Espíritos diz o seguinte: se eu não fizer o mal, agrada a Deus. Ele diz: não, você é responsável por todo bem que deixar de fazer. E se aquele carro com porta aberta entra na outra esquina, vira à direita e vai embora, e ali na frente a porta se abre, o idoso cai e vem a óbito, desencarna, a responsabilidade também é sua. A responsabilidade também é minha por ter deixado de fazer o bem. Então, eu tenho que sempre compreender o problema do próximo antes de emitir qualquer opinião, entender o que está acontecendo. E a sala mediúnica nos explica isso de uma maneira triunfal. É isso. A gente aprende na teoria e na prática, né? Na sala mediúnica. Na prática mesmo. Sérgio, você gostaria de complementar a fala do João? Não é questão de complementar, eu queria ver um outro ângulo, né? Dentro do que está sendo falado, nós temos um péssimo hábito, né? Talvez por estarmos ainda no mundo de expiação e prova e nossas imperfeições, de achar que o mundo circula em volta de nós, né? Então, é uma questão da gente não perceber que nós estamos inseridos num contexto, né? E esse contexto, eu faço parte de uma comunidade e todos têm igualdade. As pessoas pensam, as pessoas sentem, né? Então, quando eu tenho um pouco mais dessa consciência, né, eu tenho que ver o outro como
gostaria que o outro me visse, né? Então, eu e nós, né, temos péssimo hábito de ficar julgando. A gente julga, né? Vê um fato, você já emite sua opinião, e geralmente é a opinião que, se alguma coisa nos afetou, é uma opinião pejorativa, né? Ele está me prejudicando, ele está fazendo alguma coisa que eu não estou gostando, né? Então, se a gente tem uma visão mais de unicidade, né, que nós somos inseridos, todos nós somos filhos de Deus, e segundo, né, um texto muito belo, que está lá no começo de Nos Domínios da Mediunidade, do Albério, né, todos nós estamos inseridos na mente do Pai, a mente divina, né? E se a gente está nesse mesmo processo, né, os nossos direitos são iguais. Então, se a pessoa, né, como diz a questão aqui, por que o texto recomenda procurar compreender o problema do próximo antes de emitir opiniões? É porque, o João até abordou esse assunto, a gente não sabe o que está acontecendo, né? A gente está só pensando no que aconteceu comigo e não o que pode estar acontecendo com o outro, né? Então, se a gente tem essa possibilidade de ficar analisando as pessoas, né? E é um bom hábito, né? Eu não sei se vocês já fizeram isso, né? Às vezes eu faço isso, estou esperando minha esposa, que foi numa loja lá no shopping, eu fico lá de bobeira, porque eu não quero entrar na loja, aí eu fico observando as pessoas e pensando assim, o que aquela pessoa está pensando, né? Aquela mãe carregando aquela criança, o que ela está passando, né? Aquele senhor que está vindo ali, o que está acontecendo com ele? Então, é um exercício, né? E se a gente estiver numa situação onde a gente é o ofendido, né? Se a gente tiver também essa postura, fica mais fácil, né? Volta na questão anterior. Mas, independente de estar sendo ofendido ou não, né? Eu acho que é importantíssimo a gente sempre estar a par, né, de que nós estamos num contexto e esse contexto não estou sozinho no mundo. Não sou o centro do universo. Eu sou parte daquilo que está acontecendo. E, como o João colocou, sem perder a oportunidade de ajudar, né? Porque se está acontecendo alguma coisa à minha volta, e se alguém precisar de qualquer tipo de ajuda, uma palavra, um braço amigo, né? Ou, sei lá, qualquer tipo de ajuda, se eu estiver atento ao que o outro está passando, eu vou ajudar. Se não, passa batido, eu nem fico sabendo, né? Então, é uma indiferença que a gente tem que estar atento a ela. E, infelizmente, o mundo está cheio disso. E põe cheio nisso, né, Sérgio? Que a gente possa estar levando, então, esse programa para todos nós, né, gente? Para que a gente possa se ver mediante as nossas reações, porque as nossas ações é muito fácil da gente planejar, né? Então, vamos para a nossa última parte do texto. É com você, Ávia. Seja qual for o necessitado, compadece-te, e esse mesmo necessitado te fere e injúria, compadece-te ainda mais. Não julgues ninguém tão excessivamente culpado que não careça de apoio e de entendimento, recordando que a bondade de Deus, cada manhã, retira a alvorada vitoriosa das trevas da meia-noite. Intuição é pensamento e pensamento. E só o pensamento da compaixão é capaz de traduzir com fidelidade o pensamento da luz. Com você. Obrigada, Ávia. E eu vou voltar com você, Sérgio, para a nossa terceira questão do dia. Aproveitando essa última parte do texto, Sérgio, explica para a gente, por favor, o que significa a expressão intuição é pensamento a pensamento. Tem um conceito, né, que a gente compreende estudando até um pouco de psicologia, se for o caso, que nós somos dentro do nosso contexto de vida, nós temos a razão, nós temos a sensação, nós temos as emoções e temos a intuição. Isso faz parte do nosso todo, né? Então, aqui, conceituando já, né, trazendo um conceito, uma visão de intuição, ela não é nada mística, ela não é um fato que está fora de nós, ela está
dentro de nós. É um fator que todos nós temos, né? Nós somos um ser intuitivo. Só que como é que a gente usa essa intuição? A gente usa essa intuição através da relação. E aqui Emmanuel coloca, né, que é pensamento a pensamento. Então, quando nós somos, vamos dizer assim, estimulados de alguma forma, né, tudo isso entra em ação, né? A nossa razão, a nossa emoção e a nossa intuição. E às vezes até sensações, né? Dói o coração, dá um enjoo no estômago, alguma coisa que a emoção às vezes nos leva vamos dizer assim, a expressar, né, aquilo que nos foi estimulado. Então, a intuição, nós temos, né, um fator muito importante em nossas vidas. Só que, no continuar do texto, né, ela coloca que se essa intuição for seguida com sentimento de compaixão, ela expressa a luz. Por quê? Essa intuição pode levar também a questões, assim, até agressão. Porque, poxa, a pessoa me agrediu, eu intuitivamente, pá, já reajo, né? Os animais fazem isso. Isso a gente traz lá das feras, quando passamos pelas experiências, né? Animalescas. Então, isso já também faz parte de nós. Então, se nós temos um exercício já, né? Através de exercício de caridade, através de doações, a gente tem condições de utilizar essa intuição. Pensamento é pensamento, e fazer com que ela gere luz, se tivermos, né, o foco numa compaixão do fato das pessoas que estão nos envolvendo. Muito bom, muito obrigada. João, você gostaria de complementar a fala do Sérgio? Som. Eu vou falar assim, que, Obrigada. no meu ver, a intuição, ela é trazida diretamente, pensamento a pensamento, entre encarnados ou desencarnados. É uma influenciação. Porque quando a gente fala intuição, a gente vê a intuição só o lado bom, né? Eu fui intuído a fazer isso, a fazer aquilo. Mas aquilo que você faz de ruim também é intuição. Você é intuído, como o Sérgio disse, você é intuído a revidar uma briga de trânsito, você é intuído a isso. Então, nós temos pensamento a pensamento, e nós estamos sendo intuídos diuturnamente, porque pensamentos que vêm de espíritos bons não nos faltam. E pensamento que vem de espíritos não tão bons nos sobram. Então, nós estamos em uma teia de pensamentos nos quais nós vamos receber intuição daqueles que nós mais temos afinidades, com aqueles que mais estão na nossa vibração perispiritual. Então, aí vem o vigiar e orai, para que você só tenha boas intuições, só de espíritos melhores. A hora que vier um pensamento ruim, uma intuição, faz isso, João Minelli. Opa, não vou fazer não, essa intuição não é boa. Então, cabe a nós escolhermos o amor ou a dor. É isso. Cada um é dono do seu próprio destino, né? Através das escolhas que fazemos, das intuições que acatamos. Muito bom, muito obrigada. Eu vou continuar com você, João, para a gente fazer a próxima questão e deixar o Sérgio finalizar com chave de ouro, se assim ele desejar. João, segundo o texto, qual é a condição para traduzir fielmente o pensamento da luz? Isso a gente já discutiu nas questões anteriores. Você só vai conseguir
ter conexão com a luz, com os espíritos iluminados, se você tiver uma moralidade exemplar. Então, não depende da seu processo intuitivo, não depende da sua mediunidade desenvolvida, da sua prática mediúnica, depende da sua moralidade. Quem tem moral elevada, ele vai estar traduzindo fielmente os pensamentos da luz. Porque ele só vai conseguir receber pensamentos da luz se ele tiver uma moral elevada. Se a moral dele não for tão boa, ele não receberá pensamentos da luz. Primeiro, porque a luz vai se distanciar dele. Não que o abandone, não. Vai somente se distanciar. E segundo, porque eles estão, a luz e eles estão em vibrações diferentes, em sintonias diferentes. Eu estou sintonizado com aqueles que bebem alcoólicos. Como que eu vou receber, traduzir o pensamento da luz? Eu vou traduzir o pensamento dos alcoólicos. Parar na banquinha lá, comer um espetinho, né? Tomar uma pinga com fernet, pinga com limão, que está frio. Eu vou ter esses pensamentos. Então, é impossível traduzir, eu receber o pensamento da luz. Para isso, eu tenho que ter uma moral exemplar. É isso. E essa moral é com todos, né? A gente tem o hábito de ter uma moral exemplar com o pessoal da rua, do centro, do trabalho, mas quando chega em casa, só Deus, né, na causa para ajudar quem convive. Sérgio, você gostaria de complementar a fala do João? Vamos só apontar, fazer alguns apontamentos. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que nós só conseguimos dar o que temos, né? A gente não consegue dar o que não temos. E na questão da intuição, quando ela surge, ela vem do nosso interior com nossa bagagem intelectual e moral, né? E vai se expressar conforme nós estamos, né? Porque é diferente do que somos e que estamos. Às vezes nós estamos numa situação, às vezes mais estressada, né? Às vezes estamos com algum problema, ou então a gente pode estar mais sensíveis, né, a fazer uma ligação com a espiritualidade, etc. E aí a luz vai surgir se nós tivermos luz para dar, né? É a diferença dessas pessoas que nos servem, né, de referência, no Chico Xavier, no Divaldo Pereira Franco, na Madre Teresa de Calcutá, porque elas davam a qualquer instante, qualquer estímulo, o que tinha, que normalmente era alguma coisa de luz, né? Uma outra distinção que Joana de Anjos faz, né, e que aparece que são as mesmas palavras, mas não são, né? Diferenciar a intuição de inspiração, né? A intuição é alguma coisa que brota porque nós temos e amplia-se com a participação espiritual, né? Nossa intuição se amplia. Mas a inspiração é quando o Espírito vem e nos dá uma mensagem mental, pensamento a pensamento, né? E a gente vai ter um pensamento bom, trazido por um espírito que está externo, se nós tivermos, como o João colocou, sintonia com ele. Então, o pensamento vai ser bom se o espírito for bom. Isso, o espírito vai ser bom se nós estivermos bem, né? Se nós não estivermos bem, a gente pode estar sujeito a inspirações, né, a sugestões espirituais de diversas formas, né? Então, tem uma afirmativa, né, que até Manuel Filomeno de Miranda, diz o seguinte, sobre as reuniões sérias, né? Então, nas reuniões sérias, elas só serão sérias se os participantes forem sérios, porque aí atrairão, por afinidade, os espíritos sérios, né? Então, se nós queremos luz, nós temos que nos esforçarmos para traduzirmos essa luz a partir de nós. Então, aí teremos realmente um grupo de luz, né?
falando sobre as nossas reuniões, qualquer que ela seja, reuniões de estudo, reuniões mediúnicas, né? Então, só damos o que temos. E que possamos ter, né, muita luz para doar luz. Que assim seja, que assim seja, que assim seja. Deus te ouça e materialize suas palavras que a gente está precisando. E eu fiquei muito satisfeita com esse programa de hoje. Acho que a gente tem que colocar esse programa, gente, lá nos seus favoritos. Esse programa a gente guarda no bolso para toda vez que tiver ali, ó, um vucu-vucu no coração, no trânsito, no trabalho, dentro de casa, a gente, opa, peraí que eu vou ali assistir aquele programa, que eu tenho muita coisa a aprender sobre humildade, tolerância e respeito ao processo de cada um. Muito obrigada, Sérgio, por ter aceitado o convite do João, por ter participado desse programa conosco. E as portas vão estar sempre abertas para você, tá bom? Eu Tem agradeço. mais uma questão, né? Ou não? Não, já encerramos. Essa é a última, que foi sobre o pensamento da luz, né? E aí eu já me despeço, já agradeci o Sérgio, vou agradecer você também, João, pela presença, gratidão por estar sempre conosco ali, mantendo a chama acesa do nosso trabalho. Eu que agradeço a vocês, agradeço principalmente o Sérgio, de ter aceitado o convite e trazer toda essa competência para ser transmitida para as pessoas que nos assistem. Muito obrigado. A gratidão é toda nossa mesmo, viu, Sérgio? Sinta-se à vontade para vir sempre que quiser, tá bom? O João já me convocou para a última quinta-feira do mês, né? Se Deus quiser, eu vou dar conta. Coisa boa, tomara que dê tudo certo. Ave, minha querida amiga do coração, vontade de dar um abraço apertado. Gratidão por estar de volta, viu? Nossa, eu agradeço demais. E mais uma vez, gente, estou muito feliz de estar de volta. Não foi fácil ficar longe, não, viu? Dá uma vontade de participar, e eu pensando como é que eu vou fazer, mas deu tudo certo. Graças a Deus, que bom. E vai continuar assim. Quero agradecer também a Alessandra, o Cláudio, que está nos bastidores. Ali vai estar presente com a gente nos próximos programas. E agradeço vocês também que estão conosco toda semana, participando, perguntando, curtindo, compartilhando. Espero vocês no nosso capítulo 80, em louvor da esperança. Um abraço bem apertado e caloroso no coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, chefe.